Bom dia, amados irmãos, que a graça, paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja derramada continuamente na tua vida, tua casa, tua família, no nome de Jesus. Hoje, logo mais, às 19h30, teremos nosso culto aqui na quarta-feira. Vai ser uma bênção, tu é meu convidado, tua família. Traga tua família, vem participar com a gente, amém? Nós estamos aqui, continuando agora, vamos terminar o capítulo 7 do livro de Atos Apóstolos. Vamos partir do versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o meu lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura serviço, incircunciso coração, e ouvindo vós sempre resistir o Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, arremeteram unânime contra ele, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Pondo-se do joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Queridos, aqui nós vimos ali que os judeus não aceitaram o testemunho de Estevão. E o grande segredo para a gente resistir às adversidades, à perseguição, o grande segredo de tudo, queridos, é estar cheio do Espírito Santo. Não é cheio de conhecimento, é bom estudar? Sim, é bom estudar. É bom ler bons livros, conhecer os autores? Sim, é bom ler bons livros e conhecer os autores. Mas se não tiver o Espírito Santo, queridos, é como uma caixa d'água vazia, sem água lá dentro. É uma caixa d'água vazia. Se é uma pessoa cheia de conhecimento, mas vazia do Espírito Santo. Eu conheci pastores, queridos, que aprenderam a ler a Bíblia. Não lia livro nenhum, mas cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa, eu conheço tantos teólogos, homens letrados, catedráticos, com pós-graduação em teologia, nisso, aquilo, mas completamente uma cisterna vazia, uma cisterna rota, sem o Espírito Santo. Se eu não tenho Espírito Santo, é uma cisterna rota. A cisterna rota, o que é? Uma cisterna rachada, não retém água. A água que desce vai embora, a água que desce vai embora. E assim é a pessoa que não tem o Espírito Santo. Então eu preciso gastar tempo, queridos, em busca de se ficar cheio do Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu consigo ver os céus abertos. Eu consigo ver a glória do Senhor. E eu consigo perdoar.
Como Estevão aqui, repetiu as mesmas palavras de Jesus, querido. Estevão repetiu as mesmas palavras de Jesus. Quando Jesus falou assim, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão disse assim, recebe o meu espírito. Jesus olhou para aquela multidão de soldados, judeus, sacerdotes, que levaram ele àquela prisão, que zombavam dele, ele olhou para os céus e disse, Pai, não lhe impute esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Estevão repetiu a mesma palavra, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe impute esse pecado. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, nós somos aptos a acusar, apontar o dedo, mostrar o defeito, com o nosso coração muitas e muitas vezes arrogante, se sentindo melhor que outros, se sentindo melhor que as pessoas, sentindo, como diz o ditado, o dono da o doutor, o dono o rei da carne seca, né? Uma coisa assim. Queridos, vocês que me acompanham no canal, o que vai nos fazer ser cheio do Espírito Santo é uma vida de oração, uma vida de comunhão com a palavra, uma vida de comunhão com a igreja. Não adianta eu ter comunhão com a palavra, eu viver uma vida de oração, mas não ter comunhão com a igreja. Ah, pastor, eu oro em casa, sabe? Ah, pastor, eu... Querido, vai falar com Deus, vai falar com o Espírito Santo. Se ele aceitar a tua justificativa, glória a Deus. Não sou eu que estou aqui para te julgar, te condenar. Tá certo? Só estou te orientando. Lá no livro de Salmo fala, que bom que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Existem bênçãos que eu recebo em casa, as minhas orações pessoais, como Jesus ia lá no monte, suas orações pessoais. Jesus também tinha o seu momento sozinho com o Pai. Então nós também precisamos desse momento. Tem muitas bênçãos que a gente recebe ali. Agora, a maior parte da bênção é na comunhão com os irmãos. Porque como que eu posso ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com a igreja que ele estabeleceu, que ele fundamentou, que é o corpo dele? Como é que eu posso ter comunhão com o Senhor se eu não tenho comunhão com o corpo dele, com a igreja? Não tem como, querido. Eu sou um membro fora do corpo. Eu sou um galho, está na árvore, mas é um galho estéril. Não tem como produzir frutos. O que vai se acontecer com aquele galho? Vai ser cortado e lançado fora. Por isso que é imprescindível, queridos. Ah, pastor, mas tem pessoa na igreja, tem isso, tem aquilo. Então tá, vai para a igreja, cultuar o Senhor. Não olha o defeito das pessoas. Aí tu vai ver que vai ser o melhor culto que tu vai receber. Aí se tu vai na igreja e começa a olhar o defeito de um, olhar o defeito de outro, olhar isso, olhar aquilo, não adianta, fica em casa. Realmente fica em casa. Agora vai lá para cultuar o Senhor. Vai lá, se entrega inteiramente. Se o irmão ou irmã te cumprimentou bem, se fez desfeita para você, não está nem aí, não se importe com isso. Cultua o Senhor, certo? Diga bom dia, diga boa noite, cumprimenta, está tudo bem. Se a pessoa te receber, amém. Se não receber, querido, o problema é dela. Mas tu está em comunhão. Está dando para entender? Querido? Quando Paulo, ali falando da Santa Ceia, né? Ali em 1 Coríntios, ele diz assim, muitos de vós estão enfermos, que comem e bebem do corpo e do sangue do Senhor sem discernir o corpo. Ou seja, não é o elemento que está ali sendo consagrado, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, a igreja. Eu tenho que ter discernimento. Se algum irmão me ofender, se algum irmão me maltratar, abençoar a vida dele, perdoar-lhe. Eu não vou descer ao nível dele
Tá certo? Se eu não perdoar, se eu começar a criticar, eu vou descer ao nível daquela pessoa. Eu tenho que andar no nível mais alto, no nível dos lugares altos, onde o Senhor me colocou. Aí eu consigo olhar para as pessoas com misericórdia. Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele estava nos lugares altos. Ele estava na rocha que é mais alta. Ele conseguia ver aquelas pessoas com misericórdia. Com a mesma misericórdia que Jesus olhou para mim e olhou para ti, dizendo: Pai, não lhe impute esse pecado. Foi para os judeus, foi para o sacerdote, foi para o soldado de Roma? Não. Foi para mim, foi para ti. Então, queridos irmãos e irmãs, eu não tenho como ser cheio do Espírito Santo apartado do corpo. Não tem como. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se não tiver uma vida de oração, consagração, leitura das Sagradas Letras. Não tem como. Para ser cheio do Espírito Santo, existe um fator que não pode ser ignorado. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quarta-feira abençoada a todos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.